Olá, estudantes do quarto ano da Escola Maria Clara Brandão Tesseroli. Aqui quem fala é o professor Gerry. Estamos aqui juntos para mais um dia entendemos como é que funcionam algumas atividades para vocês poderem fazer muito bem feito. Espero que vocês estejam vendo os vídeos da TV Escola Curitiba, muito importante. Se vocês não estão indo na aula, precisam assistir esses vídeos da televisão para vocês ficarem antenados, ligados nos novos conteúdos que estão chegando por aí. E para que vocês tenham condições de fazer as atividades que nós estamos enviando. Estamos enviando atividades muito facinhas. Essas últimas agora são mais fáceis do que as anteriores. Isso porque nós estamos retomando o conteúdo e você precisa fazer essas atividades sozinha, ok? Vamos lá? Vou abrir aqui uma atividade de matemática, porque nós já explicamos algumas. Agora nós vamos para a atividade número 15 de matemática. A 13 e a 14 já expliquei. As atividades do caderno também já expliquei como é que você deve fazer. E agora nós estamos na 15. Se por acaso você perdeu a explicação, volta no vídeo anterior que está lá no YouTube. O link já foi para a família. E veja. Veja novamente. O bom do vídeo é que você pode ver várias vezes, né? E aí você pode retomar o conteúdo e lembrar daquilo que você esqueceu. Certo? Vamos lá então. Aqui nós temos essa atividade, olha lá, atividade número 15 de matemática do quarto ano. Nessa atividade vocês vão trabalhar divisão e gráfico. E aqui nós temos então situações, problemas de divisão. Olha, a gente fez situações, problemas de adição, nós fizemos de subtração, nós fizemos de multiplicação. Faltou só o quê? Divisão, isso mesmo, né? Será que você já sabe dividir? Eu quero fazer uma explicaçãozinha bem rapidinha aqui para você relembrar como é que faz a divisão. Mas antes, olha como é que é a atividade. Olha aqui para a tela. Continuamos com aquela família. A família que o pai é o Lúcio, que tem o irmão Paulo e tem o irmão Marcos e que a mãe é a Maria. E o tio é o Jonas. Então aqui são atividades dessa família e essas atividades são sobre divisão, tá? E aqui depois tem um cálculo mental para você fazer a divisão. Aqui tem uma riminha, vamos ver como é que é essa rima. Este é um desafio que não é maldade. Resolva as operações para saber a metade. Que legal, hein? A gente já estudou a metade. Mas vamos lá fazer a operação de divisão para vocês verem. Todas elas são de divisão, mas agora nós precisamos refazer uma aqui para você lembrar como que é que a gente faz a divisão. Deixa eu preparar meu computador, já já eu te chamo. Olha aqui, eu estou aqui novamente, foi bem rapidinho, abrir e aqui pá, aqui nós temos uma divisão. Eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem fazer a divisão com distribuição. Olha que legal. Então aqui eu coloquei essas estrelinhas tudo bagunçado, olha que legal. Fiz uma bagunça de estrelinhas. Tem 20 estrelas aqui. Olha lá, legal, né? E eu quero fazer o quê? Eu quero, 20, eu quero dividir, esse que é o símbolo do dividir. Quero dividir para quatro pessoas, tá? Então eu vou colocar aqui, esse é o pote 1, o pote 2, o pote 3, o pote 4. Né? É o lugar onde eu vou colocar as estrelinhas. E o que, que a gente vai fazer? Nós vamos dividir, nós vamos distribuir essas estrelinhas para cada um desses potes, tá? Então eu vou colocar uma aqui, tem que fazer igual para todos, né? Um aqui, vou colocar um aqui, um para cada um, ó. Vou colocando. É importante que você visualize, porque quando você visualiza, você aprende, tá? Então eu coloquei um para cada um, agora eu vou colocar para cá um, opa, aqui em cima também. E aqui eu vou colocar aqui, porque eu estou distribuindo igualmente, tá vendo? Vou fazer uma distribuição igual. Cada um tem dois, agora cada um tem três, ó. Cada um tem três. Olha lá, bem legal. Eu gosto de fazer isso aqui porque até relaxa. Olha lá. Essas estrelinhas são bonitinhas, amarelinhas. E agora cada um tem três. E agora cada um vai ter quatro. Quatro. Opa, opa, opa. Encaixa, encaixou. Quatro. 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 E agora cada um tem cinco. Olha lá, tô organizando. Tá ficando organizado, tá ficando bonito.
Opa, estamos terminando. Terminou. Opa, temos aqui fora do lugar. Volta pro lugar. Volta. Eita, desobediente. Aqui. Pronto. Mais ou menos está no lugar, né? Bom, aí eu fiz a distribuição. Eu peguei 20 estrelas e dividi para quatro potes, né? Coloquei um para cada um. Fiz o processo todinho para você ver. Aí a pergunta é, quanto que dá para cada um? Se eu estou fazendo essa distribuição, eu faço essa distribuição de 20 estrelas para 4 potes, quantos cada um recebe? Ó, poderia ser diferente também. Vamos supor que eu tenho 20 balas. E eu tenho 4 colegas, 4 crianças. E eu quero dar uma para cá, eu quero dar uma quantidade igual para todos. Aí vou distribuindo um por um, né? Igual eu fiz as estrelinhas. E aí, quanto que cada um ganha? Quantas balas cada um ganha? Então, cada um ganhou uma, duas, três, quatro, cinco. Né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, olha, 4 dividido, ou 20 dividido por 4 é 5, né? É 5. Legal, né? Então, essa aí é um modo de fazer a divisão, né? Dá um pouco de trabalho, tem um modo mais simples que é usando a tabuada. Olha aqui, ela aqui, ó, a tabuada. Ó, vamos ver os números da tabuada. Temos aqui, ó, 3 vezes 6, 18. Temos aqui, ó, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 8, 32. Tem muita gente que erra 4 vezes 8, 32. E 4 vezes 6, 24. Né? Vamos ver um número maior? 8 vezes 6, 48. 9 vezes 3, 27. Beleza? É a tabuada que você já conhece. Como é que nós fazemos para dividir com a tabuada? Será que você lembra? Vou colocar aquela mesma operação que nós estávamos fazendo. Então aqui nós temos um número que será dividido, olha, ele tem número 20 e ele será dividido por quanto? Por 4, ou para 4, né? Será dividido para 4. Então, eu primeiro tenho que pegar o primeiro número, 2, né? 2 dá para dividir para 4? Não, porque 2 é menor do que 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar com esse outro número que está aqui. Fica 20. Bom, ficou na mesma, né? 20 dividido por 4. Mas se eu quero fazer com uma tabuada, eu vou lá na tabuada do 4. É sempre o número que está aqui na chave que diz para mim qual tabuada eu devo procurar. Então, aqui na tabuada do 4, eu vou procurar o resultado 20. Na tabuada do 4, eu vou procurar o resultado 20. Será que eu acho ela aqui? Vamos olhar. Ó, a tabuada do 4 é essa. Ó, tudo 4, tá vendo? E vou procurar o resultado 20. Olha aqui, é o 20. O resultado, o número é 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, o número que está faltando, que eu estou procurando, é o número 5, né? Porque 4 vezes 5 é 20. Então, 20 dividido por 4 é 5. Será que dá certo? Vamos colocar lá. Então, aqui o resultado é 5. Aí eu posso fazer assim, ó, 5 vezes 4, né? Coloco aqui, 20. 20, né? E aí, 20 menos 20 é 0. Acabou a operação. Fácil, né? Muito facinho. Vou preparar o meu computador para a gente fazer um pouquinho mais difícil. Só um minutinho. Pronto! Muito rapidinho, muito facinho. Meu computador aqui, ó, tá bem rápido hoje, hein? Vamos lá dividir esse número grande por esse número pequeno. Então, olha, a divisão é assim, ó. 2.526 dividido por 3. 2.526 dividido por 3. Se a gente pensa nesse número grande para dividir por 3, não é muito fácil fazer mentalmente, assim, só pensando, é um pouco difícil. Então a gente tem que fazer a conta, nós temos que fazer a operação. E agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz essa operação com a tabuada, para que você possa fazer na sua casa também, ok? Então a gente deve fazer assim, primeiro eu vou ver se esse número aqui, o número 2, ele pode dividir com 3, o primeiro número, será que ele pode dividir com 3? Não dá, porque 2 é menor, ele vem antes do 3, então não dá para dividir. Se eu tenho 2 balas, eu não posso dar para 3 pessoas,
Não é possível. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todo o colega dele, né? Então, olha lá. Opa, deixa eu colocar aqui, vira aqui. Acho que eu não vou conseguir fazer esse negócio. Ah, pronto. O que eu tenho que fazer? Todo o colega dele, ó. Fica 25, então. Agora, esse número 25, eu posso dividir por 3? Posso. Como é que eu faço? Eu vou lá na tabuada do 3 e procuro o resultado 25 para saber qual é o número. Vamos abrir a tabuada? Então, ó, na tabuada do 3, o resultado 25. E não tem, mas tem 24, que é próximo. Ah, eu vou te dar uma dica. Tem que ser o próximo número. Quando não tem, tem que ser o próximo número menor. Não pode ser o próximo maior. Tem que ser o próximo menor. Então lá ele quer, na tabuada do 3, o resultado 25. Não tem. Então eu pego o 24 ou o 27? Pego o 24 porque ele vem antes. Então, ó, 3 vezes 8, 24. Ó, memoriza aí, 8. 3 vezes 8 é 24. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar 8. Aí eu faço aqui, ó, 3 vezes 8, eu vi lá que é 24, né? E aqui eu vou fazer uma subtração. Deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Olha lá, eu vou fazer uma subtração. E vamos ver quando é que dá. Então, ó, 25 menos 24 dá quantos? Vai dar 1, sobra 1, né? Ó, 25 menos 24 sobra 1. Ou então eu posso fazer assim, ó. 5 tira 4, 1. 2 tira 2, 0. Não tem problema. Agora, terminou a operação? Não, porque tem esse número 2 e tem esse número 6 para dividir também. Então eu vou aqui, ó. Eu vou abaixar esse número 2 aqui. Vou colocar ele aqui do lado. Aí, olha lá, agora sim, ficou 12. Esse eu já sei de memória, hein? 12 dividido por 3. Então eu vou lá na tabuada do 3, vou procurar o resultado 12. Vamos lá? Abrir. Na tabuada 3, resultado 12. 3 vezes 4 é 12. Tá certo? Então qual é o número que eu quero levar lá para a chave? O 4. Vamos lá? Então eu vou colocar aqui 4. 3 vezes 4, 12. Então eu vou colocar, ó, menos 12. E coloco um traço embaixo, tá? Bom, quanto que é 12 menos 12? É 0. Mas você pode fazer assim, ó. 2 menos 2 é 0. E 1 menos 1 é 0 também. O que eu faço agora? Eu vou abaixar o número 6 aqui do lado. Então, número 6. Pronto, eu já baixei. Quando eu faço a operação, eu coloco essas setinhas aqui na minha conta também. Por quê? Para não esquecer que eu já baixei esse número. Então, o 6 já baixei. Ele é o último algarismo desse número. Ó. A gente já fez o 25, a gente já fez o 2 que veio aqui, agora o 6 aqui. Muito bem. Agora eu quero saber 6 dividido por 3. É só pegar a tabela, a tabuada do 3 e ver o resultado 6. Ó, tabuada do 3, o resultado 6 está aqui. 3 vezes 2. Qual o número que eu quero? 2, né? Pego ele e trago aqui. 2. Opa, não coube? Deixa eu puxar mais para cá então. 2. 3 vezes 2. Aí eu vou colocar o resultado aqui. 6. 6. Passo um tracinho. 6 menos 6 vai dar o resultado de 0. Vou ter que colocar aqui um pouco torto, tá? 0. 0, ok? Deixa eu ver se eu puxo aqui. Ah, consegui, eu vou puxar um pouquinho. E aí o resultado fica 0. Pronto. Agora está 0 aqui, acabou todos os números, e o resultado dessa divisão é 843. Viu só? Não é tão difícil fazer a divisão com o uso da tabuada. Agora você pode ver novamente esse vídeo para memorizar e depois você faz as operações que tem ali
na atividade de matemática. Vamos lá ver a atividade de matemática aqui, ó, ela aqui novamente, ó. Então, as situações, problemas de divisão. Todas elas envolvem divisão. Beleza? Então, muito facinho, muito facinho. E aqui embaixo eu já fiz a leitura para vocês, mas é o cálculo da metade, né? Então, ó, metade de 800. Olha só, quando termina em 00, é só ver a metade desse primeiro número. Então, a metade de 8 é 4. 00. 400. A metade de 800 é 400. Mas isso eu deixo para você fazer aí na sua casa. Ok? Nessa mesma folha tem outra lição. Vamos a ela? Só um minutinho. Muito bem, muito bem. Aqui está a atividade. Essa atividade requer de você que você se concentre e faça tudo bem direitinho, porque tem muita informação nessa atividade, muita informação. E o que eu quero saber é se você realmente consegue organizar todas essas informações. É esse o meu propósito com essa atividade. Então veja aqui, ó. Nessa atividade você deve compreender a situação da Andrea, registrar os valores, somar o total e depois construir um gráfico de barras. De barras. E aí tem essa história. Olha lá, a história dela é assim, olha. Andrea faz artesanatos. Ela tece lindos tapetes de barbante com a técnica do crochê. No primeiro semestre de 2021, ela conseguiu tecer vários tapetes. Olha, está falando semestre. Semestre é um período de 6 meses. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses, tá? Ela conseguiu tecer vários tapetes. Veja o que produziu. No mês de janeiro, ela estava de férias. Não fez crochê. Não fez crochê em janeiro. Por isso que aqui embaixo começa em fevereiro, ó, porque janeiro não tem nada, né? Ela não fez crochê. E aí depois, agora eu vou tirar essa marca. Em fevereiro teceu 10 azuis. 10 azuis. 6 vermelhos e 10 mesclados. O que é para fazer então? Bom, deixa eu terminar de ler. Em março teceu 4 azuis, 2 vermelhos, 10 mesclados. Em abril teceu 10 azuis, 3 vermelhos, 3 mesclados. Em maio teceu 5 azuis, 24 vermelhos. Em junho teceu 6 azuis, 5 vermelhos e 2 mesclados. Olha lá, muita informação. Com os valores acima, preencha o quadro, aqui o quadro, e some as quantidades dos meses para descobrir o total de tapetes que Andrea teceu no primeiro semestre de 2021. Ó, que legal, legal. Então, olha lá, olha o nome desse quadro. Quadro 1, quantidade mensal de tapetes que Andrea teceu. Então, eu vou ter que voltar aqui. Olha aqui, meu olhar tem que ficar aqui, porque janeiro ela não fez nada. Está escrito aqui que ela não fez crochê. Em fevereiro, ela fez 10 azuis. Ó, fevereiro, azul, daí você marca 10. E aqui, ó, 6 vermelhos. Em fevereiro ela fez 6 vermelhos também. Aqui eu coloco 6. E em fevereiro ela fez 10 mesclados, ó. Mesclado, ela fez 10. Muito bem. E assim por diante, você vai lendo e vai colocando. Vai lendo e vai colocando. Você observa o mês, observa a cor e vai colocando os números. Mas professor, e quando não tiver números? Quando não tem número, coloca 0, porque não tem número. Ok? Coloca 0. Depois que você colocar todos os números, o que ele está dizendo que é para fazer? Olha só, ele quer que você some as quantidades dos meses. Então você vai somar todos os azuis e coloca o resultado aqui. Ó. Todos esses números, coloca o resultado aqui. Soma todos os vermelhos e coloca o resultado aqui. Todos os mesclados e coloca o resultado aqui. Ok? Somou tudo? É facinho somar tudo isso. Somou tudo? Se você precisar, você pode usar o seu caderno para fazer as operações, pode fazer no verso da folha para fazer as operações, você escolhe. E aí, depois, ó, você vai fazer o seguinte. Depois de somar o total, utilize esse valor para construir um gráfico de barras abaixo, ou de barras abaixo.
Pinte os retângulos com lápis de cor para marcar a altura das barras. Lembre-se de escrever o título da legenda. Então você vai olhar aqui o total, tem azul, vermelho e mesclado, e aqui está o total. Olha o total e aí você constrói pintando aqui ó, o valor a quantidade de tapetes que ela fez, a quantidade azul, a quantidade vermelha e a quantidade mesclado. Aqui em cima você vai colocar o título do gráfico e aqui você vai colocar a legenda. Essa legenda é por sigla, tá vendo? A sigla eu já coloquei para você, ó. A sigla AZ é azul, né? Daí você escreve aqui, ó, azul. VM, vermelho, daí você escreve vermelho, tá? E aqui você pinta os quadradinhos, cada barra de uma cor. Lembre-se disso, pode ser cada barra de uma cor. Na verdade, poderia ser da mesma cor, seria mais exato, mas fica mais bonitinho você fazer colorido. Ok? Então essa atividade é bem bacana, dá um pouquinho de trabalho aqui nessa parte de montar o quadro, mas é importante para você se concentrar e depois termina fazendo um gráfico, Tudo certo? E depois que você faz essa atividade, ó, tem a divisão lá em cima, tem essa aqui do gráfico aqui embaixo, e aí tem mais uma parte ainda da atividade. Tem essa outra parte, essa parte aqui, olha que legal, ó, que ela tem essas figuras geométricas. Essas figuras geométricas você precisa recortá-las e colar cada uma delas em uma outra folha. Mas nada é tão simples assim, porque agora você vai ter que usar a régua, tá? Então, ó, número 4. Essa é uma atividade muito simples e muito importante. Envolve reconhecimento de figuras, medida, orientação espacial, texto instrutivo e coordenação motora. Deve ser feita sem apoio da família, exceto a leitura, se necessário. Então, olha só, gente, como que vocês aprendem muitas coisas fazendo essa atividade. Eu gosto dessa atividade. E a atividade que recorta e cola é muito mais legal, muito mais legal. Olha, veja aqui, ó. Você deve pintar as figuras abaixo, recortar e colar na posição correta, em uma outra folha. Então você tem que ter uma outra folha de sulfite para você fazer. Ah, professora, eu não tenho nenhuma outra folha de sulfite. Olhem, se você não conseguir nenhuma folha de sulfite, você pode fazer no verso de alguma atividade que esteja em branco, tá? Mas é fácil você ter uma folha de sulfite em casa. Utilize a régua para medir as posições. Atenção com as coordenadas. Por quê? Não é só você pintar e recortar e colar do jeito que você quiser. É do jeito que eu estou pedindo aqui. Então, tudo isso aqui, ó, são as regras de como você deve fazer. E são regras com dicas, com pistas. Elas não dizem exatamente todos os detalhes de como você tem que fazer. Mas são bem facinhas, olha só. A figura de 3 pontas de lados iguais, pinte de azul e cole a 2 centímetros de distância da margem esquerda. Olha que legal. Então você vai pegar lá um papel, deixa eu pegar um papel aqui meu, para mostrar para vocês como é que eu quero. Você vai primeiro pinta, né, de azul, depois você recorta e você vai medir 2 centímetros aqui, ó, de distância, começa em cima, 2 centímetros de distância e cole qual figura? A figura de 3 pontas. Qual é a figura de 3 pontas de lados iguais? Essa aqui, ó. Porque essa aqui, ela tem 3 pontos, mas os lados não são iguais, ó. Então, a de lados iguais é essa. Vai pintar de azul, vai medir 2 centímetros aqui da margem, 2 centímetros, e vai colar ela, ok? E aí depois vem a segunda instrução, ó. A figura de 4 pontas com comprimento maior do que a altura, comprimento maior do que a altura? Qual será que é? Olha lá, essa tem 4 pontas, mas todos os lados são iguais. Essa aqui tem 4 pontas, mas a altura é menor que o comprimento. Então é essa, né? O retângulo. Então, ó, o retângulo eu vou pintar de verde. E cole a 12 centímetros. Ó, a primeira era 2.
a 12 centímetros, mais ou menos aqui, de distância da margem esquerda. Ao lado da figura azul. Ó, preste atenção, ao lado da figura azul. Não é embaixo. Agora eu vou ler só mais essa. A figura em que todos os lados são do mesmo tamanho, pinte de amarelo e cole a 3 centímetros de distância da margem esquerda. Então, ó, aqui era 2. Então, se é 3, não dá para colar aqui, que senão vai ficar em cima. Tem que colar embaixo. Então, coloca o quadrado aqui embaixo. 3 centímetros de distância da margem. E assim, você vai lendo a instrução, vai pintando, recorta e cola na outra folha. Tá certo? Mas, como essa atividade toda ela vai sumir, então você lembre-se de colocar o nome na folha nova, porque senão depois eu não vou saber que essa atividade é sua, ok? Então, olha só, nós temos o quadrado, o círculo, a seta, o triângulo de lados iguais, o pentágono, o retângulo e o triângulo com lados diferentes, ok? É só ler a instrução e pintar, recortar, colar na medida correta. Não é difícil, é muito legal fazer essa atividade. Precisa ter muita concentração para não fazer errado e depois eu quero ver quem acertou. Bom trabalho para vocês aí nessa atividade. Muito bem, muito bem. Eu acho que agora eu terminei de explicar as atividades de matemática do mês de agosto, que nós fizemos para o mês de agosto. E então tem algumas outras que são de língua portuguesa. Vamos a elas? Então, ó, lembrando que agora eu estou fazendo a segunda parte, a parte 2 do vídeo de explicações de atividades que vocês têm que fazer em casa. Alguns conteúdos eu explico, outros são muito facinhos e não preciso explicar. Mas essa atividade que a professora Fabiana elaborou ficou jóia, muito facinho de fazer. Deixa eu abrir, deixa eu procurar ela aqui. Ó, aqui. Olha quem está ali, ó, a Magali. Então essa que é a atividade complementar número 13 de língua portuguesa do quarto ano. Então, ó, número 1, leia a descrição da personagem abaixo, depois responda as questões, né? Então, ó, tá tudo bem localizado aqui, ó. Então, Magali é o nome, é aquela ilustração, né, o desenho da personagem e as características. Então, vamos lá, dar uma lida? É importante que a gente leia na língua portuguesa, né? Então, ó, Magali tem 7 anos de idade. E sua característica principal é seu apetite voraz. Ela é gulosa, come de tudo, normalmente em alta velocidade e sente fome o tempo todo. Mas apesar disso, é vista como magricela pelos amigos e nunca engorda. Sua comida favorita é melancia, um traço que também foi inspirado pela filha de Maurício. É a melhor amiga de Mônica e uma das poucas personagens em que Mônica nunca bateu, exceto acidentalmente. Sua vestimenta atual é um vestido amarelo e, assim como a Mônica e o Cascão, não usa sapatos, deixando à mostra seus pés. Magali é a personagem mais meiga e delicada da Turma da Mônica. Nossa, eu gostei muito desse texto. E eu gosto muito dessa personagem que é a Magali, porque ela é muito simpática. E comelona, né, gente? Muito comelona. Ela é demais. Bom, e aí nós temos as perguntas. Ó, letra A. Que elementos foram usados para apresentar a personagens? Pensa bem e veja quais são os elementos. Olha, B. Cite 3 palavras usadas no texto para definir Magali. Também é fácil. Letra C. Que parte da ilustração se relaciona à descrição da personagem? Olha lá, que legal. E depois temos essa outra parte. Agora é sua vez de criar uma personagem. Agora você vai ter que ter que colocar mãos à obra. Ó, pense e planeje. Que personagem você gostaria de criar? Uma pessoa, um bicho, um robô, um objeto, um alimento? Use a imaginação e decida
quem será a sua personagem. Qual será a principal característica da sua personagem? A Magali gosta de melancia. O menino maluquinho usa uma panela na cabeça. O que você pode desenhar em sua personagem para que todos percebam a principal característica dela ou dele? E para terminar, a dica: que nome você dará à personagem? E mãos à obra. Então aqui você vai ter que fazer, você vai colocar o título aqui, né, ou o nome da personagem, e aí você fará um desenho do seu personagem, e aqui embaixo você vai dizer as características do seu personagem, da sua personagem. Ah, professor, aqui, olha, tem poucas linhas, eu queria escrever mais. Não precisa. A gente quer que seu texto seja realmente curto, porque escrever um texto curto não é fácil. Então, veja lá, respeita o sinal de pontuação, respeita as letras, tem uma ideia muito criativa, releia aqui para você ter criatividade, para você pensar bem no que você quer fazer, e aí então você fará um texto bem jóia para mandar para a gente, beleza? Estou esperando o seu texto aí na hora de corrigir, eu quero avaliá-lo muito bem. Vamos à próxima atividade de língua portuguesa? Muito bem, a atividade de língua portuguesa que eu quero mostrar agora é uma atividade de interpretação, né? Então aqui, ó, atividade complementar número 15, língua portuguesa. Então eu vou ler esse texto para vocês, vou ler só um, o outro é um pouco maior, daí você lê em casa, tá? Eu já li, foi eu que digitei esse texto aqui junto com a professora, e aqui você lê esse texto que está aqui, que se chama Lenda da Araucária, tá? É importante que eu diga para vocês uma dica, que é o seguinte: os dois textos são lendas, cada um é uma lenda, tá? Então essa aqui é a lenda da Araucária. Vou fazer a leitura, você pode acompanhar comigo a leitura, que é muito importante a gente ler juntos. Vamos começar? 1, 2, 3 e... Era uma vez duas tribos de índios inimigos. Um certo dia, o caçador da tribo foi caçar e encontrou uma onça. Ali também estava a curandeira da tribo inimiga, pela qual havia se apaixonado. O índio matou a onça e se aproximou da índia, que se assustou e acabou desmaiando. Os índios da tribo inimiga encontraram os dois ali e o índio à beira do rio com a índia nos braços. Pensaram mal do que viram e mataram a flechadas. Ele morreu cheio de flechas pelo corpo. Diz a lenda que ele se transformou numa araucária e a índia numa gralha azul. E as gotas de sangue que pingaram eram os peões que a gralha azul enterra. As flechas eram os espinhos e o índio a árvore. Olha que história interessante, uma história dramática, né? Uma história forte. Então, olha, para a gente pensar como é que os índios contavam a história da Araucária. Eles contavam essa lenda, não é interessante? Né? Para eles pensarem como é que surgiu a Araucária, eles então inventaram uma lenda. Isso é muito legal, né? Faz parte da cultura deles. E aí, aqui nós temos umas perguntas de interpretação que são muito fáceis que você pode fazer. Ó. Qual o motivo da morte do índio pela tribo inimiga? Então é bem facinha. A gente fez em sala de aula e os estudantes acertaram tudo de primeira. Aí depois tem essa outra lenda que é um pouco maior, que é a lenda do Curiaçu e a Gralha Azul. Né? É a segunda lenda. Então repara que tem duas lendas. Então aqui nessa terceira folha tem essa interpretação, ó, que é para marcar X, que é bem facinho, né? E algumas perguntas para você escrever. É importante que você pense bem no tamanho da letra. Por quê? Tem alguns estudantes que esquecem de pensar no tamanho da letra e faz a letra enorme, não cabe nas linhas. Então tem que fazer a letra de um tamanho bom, que a sua resposta caiba ali nas linhas, tá certo? E aqui é para você complementar o quadro, ó, número 10. Compare as duas versões da lenda completando o quadro. Então você vai colocar o título da lenda 1, coloca aqui, que é o da Araucária, e o título da lenda 2, coloca aqui. O tema, o ensinamento ou o fenômeno que explica, você coloca aqui e aqui.
os personagens, quais são os personagens da lenda 1, da lenda 2, a região de circulação dessa lenda, da lenda 1, lenda 2, e a marcação do tempo, em qual tempo que aconteceu, da lenda 1 e da lenda número 2, ok? E o restante é a interpretação bem facinha para você fazer. Acho que o único ponto aqui que as pessoas confundem é esse lugar aqui do quadro, que você tem que colocar a informação de cada lenda. Então, o título, o tema de cada lenda, tá? A lenda 1 e a lenda 2. Beleza? Então, essas são as atividades que eu trouxe hoje. Bastante coisa, bastante informação, eu sei, eu sei. Eu espero que você esteja fazendo as caligrafias, que não é tudo de uma vez. Você tem que fazer as caligrafias aos poucos para você treinar. Lembrando do espaço da linha para você fazer a letra muito bem feita e pensar bem no tamanho da letra. Por quê? A gente repara muito nisso, que alguns estudantes fazem a letra maior do que o espaço da linha. E na caligrafia, o espaço da linha para fazer as vogais, as letras menores, é bem pequenininho, não é muito grande. E eu que tenho a mão muito grande, para mim é um pouco difícil, né? Mas a gente tem que treinar para ficar com uma letra bem legal, bem boa. Aliás, você sabe o que significa caligrafia? A gente estava falando disso lá na sala de aula. Caligrafia significa letra bonita, que vem do grego. O pedacinho do começo que fala cali significa bonito. E grafia significa letra, significa escrita. Então, caligrafia, letra bonita. Ah, mas aí surge uma dúvida. E como é que fala letra feia? Sabia que existe uma palavra para letra feia? Se caligrafia é letra bonita, para a palavra feia é cacografia. Caco significa feio e grafia é escrita. Então, escrita feia, letra feia, cacografia. Pode olhar no dicionário, eu já vi, eu já pesquisei e é isso mesmo. Então, foi um prazer estar com vocês. Receba um abraço virtual com muito carinho. Faça as atividades, se dediquem. Eu sei que às vezes é um pouco cansativo, eu sei que às vezes não é fácil, mas a gente tem que se esforçar. A aprendizagem, em todo momento, em todo lugar, ela precisa de esforço. Então, esse esforço você tem que se dedicar para conseguir fazer as atividades que a gente envia, as atividades remotas. Lembrando que essas atividades que a gente fez no mês de agosto são atividades que a gente também usa em sala de aula. Elas são muito mais fáceis porque a gente está retomando o conteúdo e agora no próximo mês a gente começa a acelerar com os conteúdos novos, conteúdos diferentes e conhecimentos um pouco mais avançados para que vocês possam progredir em conhecimento, no conhecimento da nossa cultura e no conhecimento das nossas habilidades que nós temos que ter sociais para a gente estar aí no mundo da vida. Um beijo, um abraço com muito carinho e até mais. Tchau!